primeiro vídeo dessa nossa série de vídeos sobre programação orientada a objetos. A primeira questão diz assim: atualmente existem diferentes paradigmas de programação de computadores, dentre eles o de programação orientada a objetos, que é o mais difundido. Em relação a esse paradigma, afirma-se que. Então, notem que inicialmente a questão tem uma contextualização, ele está falando sobre o que ele está perguntando exatamente. Então, ele está dizendo assim: olha, atualmente existem diferentes paradigmas de programação. Então, nós estamos falando sobre programação de computadores, paradigmas de programação de computadores. Dentre eles, então, dentre todos os paradigmas, ele está selecionando e focando em programação orientada a objetos. Então, nós estamos falando mais especificamente sobre programação orientada a objetos. E em relação a esse paradigma, ou seja, em relação a PO, programação orientada a objetos, ele diz que a gente pode afirmar que. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ó. Imagine que aqui tivesse um não, por exemplo. Não afirma-se que, ou não pode-se afirmar que. Então, eu poderia inverter todo o sentido da minha resposta. Então, tomem cuidado com essas palavrinhas, é incorreto, certo? E às vezes podem ter esse tipo de pegadinha. Mas aqui, no caso, ele está dizendo que pode afirmar que. Aí ele tem 3 afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: facilita o reaproveitamento e a manutenção do código. Bom, com certeza, POO facilita o reaproveitamento e também a manutenção do código. Por quê? Quando você escreve uma classe, por exemplo, a classe botão, então você vai lá, escreve essa classe botão e a partir daí você define como é que um botão vai funcionar dentro do seu sistema. Tamanho da cor, da fonte, tipo de fonte, qual a cor, qual o formato desse botão, eventuais perfumarias, que a gente sempre diz, né? Quando eu passar com o mouse por cima do botão, eu quero que a imagem que está dentro dele aumente, dando um efeito dentro da tela. A hora que eu tirar o mouse de cima da figura, do botão, ele diminui essa imagem. Se o botão estiver inativo, a imagem fica preto e branco, por exemplo. Se ela estiver ativa, fica colorida. Então, são efeitos que eu quero que aconteça dentro do meu software e que eu quero que tenha esse efeito em todos os botões do meu software. Então, com isso eu escrevo uma classe, botão, e a partir daí, em qualquer parte do software que eu precisar de um botão desse tipo, simplesmente eu instancio um objeto e incluo na tela. Então, eu saio reaproveitando um código que eu não vou ter que escrever de novo. Imagina o trabalho que daria para escrever um botão desse tipo. E depois, eu simplesmente vou lá e falo assim, ó, aqui eu quero um novo botão. Pronto, acabou. Ele já coloca todo esse código, toda essa codificação para mim dentro daquela parte do meu sistema. Então, o reaproveitamento de código, com certeza, é uma característica da programação orientada a objetos. A manutenção do código também vem nesse sentido pelo seguinte. Imagine que você fez toda essa programação do botão, só que você descobriu que você cometeu uma falha. Sei lá, de repente os botões inativos não estão ficando em preto e branco, em escala de cinza, eles estão ficando coloridos, dando a ideia para o usuário de que ele poderia eventualmente clicar naquele botão, só que não é o correto. Então você poderia, nesse momento, ir até a classe botão, corrigir o seu erro e todo o seu sistema, em todos os locais onde você colocou o botão, automaticamente estariam funcionando de forma perfeita. Então, notem que nesse caso, eu não precisaria me preocupar em ficar rastreando o meu código, todo o meu código, para descobrir onde existem os botões e para trocar, fazer essa troca, essa substituição, vamos dizer assim, essa alteração, essa correção dentro do meu sistema. Ao fazer em um único local, eu consigo manter o meu código inteiro. Então, o reaproveitamento e a manutenção, na realidade, andam que meio de mãos dadas, né? São aí eternos apaixonados. Os dois sempre andam juntos um do outro, tá? Em relação a isso também, não só a questão das classes, nós temos também a questão da herança de classes. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe X, e tem uma série de funcionalidades, e eu quero uma Y, que seria basicamente a X, com algumas alterações, eu posso fazer o esquema de herança, aproveitar todo o código que já foi escrito na classe X, e na classe Y eu altero ou implemento algo a mais que eu gostaria que ela tivesse. Então, também nesse sentido, o reaproveitamento e a manutenção do código ficam mais fáceis também. Então, a afirmativa 1 está correta. A 2, onde diz lá, linguagens como C# e Java seguem esse paradigma de desenvolvimento de software, com certeza,
Tanto C Sharp quanto Java tem um tempo aí já de estrada, mas são linguagens atuais e que seguem a programação orientada a objetos, permitem a programação orientada a objetos. Permitir a programação orientada a objetos não significa que um programador vai necessariamente programar orientado a objetos dentro delas. Pode ser que ele faça uma parte, uma pequena parte, uma grande parte, enfim. Isso aí vai depender do programador, certo? Mas elas permitem e possibilitam que você faça o uso dessa programação orientada a objetos, tendo todos os benefícios dela. Então, é importante destacar que elas seguem um paradigma, mas, claro, vai depender sempre do programador, se ele vai querer fazer o bom uso ou não da linguagem, certo? Então, a afirmativa 2 também é correta. A afirmativa 3, onde diz lá que é altamente recomendado em sistemas pequenos e com pequena complexidade, ela é incorreta pelo seguinte: quando você fala altamente recomendado, você entende que é praticamente em todas as situações, né? De sistemas pequenos e de pequena complexidade. A questão aqui seria o seguinte: sistemas pequenos e de pequena complexidade geralmente são sistemas pouco utilizados, ou sistemas que são utilizados em partes muito específicas dentro de uma empresa, muitas vezes utilizados uma única vez para determinada tarefa. Por exemplo, a mudança, vamos dizer assim, a transposição de dados, a importação e exportação de dados de um sistema A para um sistema B. Então, vai ser rodado uma única vez e nunca mais vai ser executado, ou em pouquíssimas vezes. Então, a programação orientada a objetos, ela demanda um estudo, um planejamento para que você desenvolva o seu software. Não que as outras também não exijam isso, mas na programação orientada a objetos, você precisa de um planejamento maior. Você, entre aspas, perde um pouco mais de tempo. Talvez trocando essa palavra perder por investir. Você investe mais tempo para que você tenha um ganho lá na frente, para que o seu sistema, ao ter um crescimento, ele possa se beneficiar dessa estrutura que você montou. Então, é bem importante a gente entender essa parte da seguinte forma. Em sistemas que não têm a tendência de crescer, por exemplo, aqui está falando de sistema pequeno e pequena complexidade, e não foi comentado que tem a necessidade de crescer. Neste caso, não se tem a necessidade de orientação a objetos, né? E pelo contrário, às vezes ela até prejudica, porque você precisa pensar mais no sistema e tal, ao invés de ir direto com a mão na massa e trabalhar em cima do que você tem que fazer. Então, nesse caso, a terceira afirmativa está incorreta. Então, agora ele parte para o comando da sua questão. Diante do exposto, ou seja, do enunciado e das três afirmativas, pode-se afirmar que apenas a 1 está correta? Não, porque a 1 e a 2 estão corretas. Apenas a 2 está correta? Não, porque a 1 e a 2 estão corretas. Apenas a afirmativa 3 está correta? Não, porque a 3 é a única que está incorreta. Então, cuidado com essa palavra apenas, porque é ela quem está determinando aqui que a A não é correta, a B não é correta, a C já não seria de qualquer forma mesmo, né? D, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. É isso mesmo? Acredito que sim, né? Pelo que nós vimos ali em cima, sim. Mas vamos ver aí. Todas as afirmativas estão corretas? Não. A 3 não está correta, então a E também não está condizente. Então, automaticamente, nós temos a D, que seria a nossa afirmativa correta. 1 e 2 estão corretas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.